período regencial. Nós então aqui já falamos sobre o período joanino e o primeiro reinado. E vimos na aula passada, na live passada de quinta-feira, que o primeiro reinado vai ser basicamente alguns anos de muitas crises, O Dom Pedro I, com inúmeras atitudes que ele toma, acaba aí influenciando em várias crises no Brasil. E quando ele vai embora, quando ele abdica do trono, logo não vai ser uma sucessão suave, ele vai abdicar do trono, ele deixa um espaço vago. Mas por que ele deixa um espaço vago? Ele tem o sucessor dele, é claro, que é o Dom Pedro II, porém, o Dom Pedro II tinha cerca de 5, 6 anos de idade, logo, não tem como, o Dom Pedro II, de fato, assumir a coroa. Ele era apenas uma criança. Próprio, então, Dom Pedro II, quando não tem como assumir, a nossa Constituição de 1824 fala do período regencial. O que significa regência? É importante vocês entenderem que regência significa representação. Lembra que eu falei do Dom João VI, que ele é um príncipe regente? Ele representava a mãe dele, que era a Dona Maria I. Consequentemente, nós temos um período regencial. Então, vai ser uma representação do Dom Pedro II, já que ele não pode assumir a coroa por esses motivos, por ser uma criança. Nesse período regencial, a princípio, e aí eu vou começar aqui, a nossa apresentação. Nesse período regencial, a princípio, a gente tem a chamada Regência Trina Provisória, em 1831. Por que é uma regência trina provisória? Nós temos o legislativo em recesso, Isso acontece, não é mesmo? Aqui no Brasil, até com uma certa frequência, esses recessos, essa galera do legislativo emenda mais feriado e férias do que qualquer escola no Brasil, não é mesmo? E isso não é diferente no século XIX. Então, o legislativo estava em recesso. Como estava em recesso e o legislativo é que precisava determinar os representantes, vai ter aí uma questão provisória de alguns meses aí. E nós temos, devido a essa regência, um certo aproveitamento, digamos assim, dos brasileiros. Por que eu digo isso? Para quem não lembra, e para quem não lembra eu vou contar para vocês, para quem não lembra, nós temos aí no final do primeiro reinado uma tentativa do Dom Pedro I de formular um ministério de brasileiros justamente para evitar novos confrontos. Esse ministério dá errado, porque o Ministério dos Brasileiros vai tentar mudar várias coisas que o Dom Pedro I não gostou muito. Então ele dissolve. Assim que ele formula o ministério, ele já dissolve o ministério. Então, com a regência, o que acontece? Esse ministério retorna. Então, vários representantes dos brasileiros retornam. Se você ainda está confuso, ainda está confusa sobre essa questão de representação de brasileiros, portugueses, partidos, fique calma, fique tranquilo, que hoje a gente vai entender exatamente isso nessa aula. Para mim, a parte mais importante dessa aula de período regencial é você entender todos os grupos políticos que estavam rolando nesse século XIX. Essa é a parte mais importante e você vai ter isso aqui, tá? Além disso, tem a anistia dos presos políticos. Lembra que eu falei que estava tendo vários problemas, várias crises, vários confrontos, noite da agonia, noite das garrafadas? Dom Pedro I era aí um certo especialista em conflito, em problema. E aí quando a gente fala anistia, não sei se você sabe o significado de anistia, mas anistia significa perdão. E é o perdão, então, da galera que ficou presa devido a algum conflito político, tá? A anistia vai acontecer em vários momentos da história, não só do Brasil, como do mundo, e esse é um deles no período regencial.